no capítulo 13, né? Gênesis 13, se você tem Bíblia aí, você vai me acompanhar e Deus vai falar com você. Pai querido e Pai amado, por favor, toma a direção dessa live, Pai. Eu não sei de nada, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso das tuas revelações da palavra, os mistérios. Então, por favor, fala ao nosso coração e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. E todos que crêem digam amém e digam graças a Deus. Havia fome lá no Egito, né, na época de Abraão. E a fome era terrível naquela época, né? Mas mesmo assim Abraão não passou fome. Não, profeta, não, ele não passou. Por quê? Porque Deus ele permitia as situações para mostrar a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Lá no capítulo 13, diz assim, ó, Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito, que era Abraão, mas no começo, depois foi, Deus abençoou, depois da aliança se tornou Abraão, eu vou falar Abraão. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Olha para você ver como que é as coisas. No Egito, uma fome desgraçada, maldita, e o Abraão prosperou. Prosperou mais do que todo mundo. O Abraão, ele tinha rebanhos, servos, servas, gado, ouro e prata em abundância. Logo no início. Aqui estou falando do capítulo 13, para você ver que a prosperidade, a vida abundante ou a abundância, vem de Deus para aqueles que obedecem à palavra dele. Você vê uma pessoa na miséria, tudo amarrado, não dá certo, porque ele está mal com Deus. Está só pensando nas coisas deste mundo, então as coisas ficam tudo errado, dá tudo errado. Mas quando você vê as coisas dando certo, prosperando, Deus está abençoando. Eu não estou dizendo que você não passa por uma luta, por uma prova, passa. Mas não fica aquela miséria de vergonhar, aquela coisa que nada dá certo. Não, pelo contrário. Quando você passa por uma luta, lá na frente é uma bênção tão grande que você fala, poxa vida, valeu a pena, olha só o que eu recebi, olha o que Deus fez na minha vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? E era Abraão muito rico, muito forte aqui. Uma grande fome no Egito, ele sai do Egito e sai lá rico. Como é que pode uma coisa dessa? Fala se esse Deus não é maravilhoso. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão era um homem de oração. Abraão era de oração. Abraão era um homem de busca, de comunhão com Deus. E esse é o segredo. Esse é o segredo. Não tem como você servir a Deus se você não ora, se você não jejua, se você não obedece, se você não é fiel nos seus dias, nas suas ofertas, se você não é fiel, sabe, em tudo, na sua índole, seu caráter. Não tem como servir a Deus. Porque só de palavra, isso não funciona. Então ele era fiel a Deus, né? Aí ele diz aqui no versículo 5, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar junto. Como pode uma coisa dessa? Sabe que esse Deus que fez isso na vida de Abraão, na vida de Ló, ele não faz o mesmo nos dias de hoje? Claro que faz. Mas está aí o segredo do Abraão. E Ló andava com Abraão, mas não veio um momento de falar que Ló amou suas tendas, fez sua oração. Mas Abraão tinha a presença de Deus, e Ló, enquanto estava bem com Abraão, estava bem com Deus. Estava tudo correndo bem. Deus já tinha revelado no coração de Abraão que ia fazer dele uma grande nação, mas a coisa
Só não aconteceu antes porque Ló estava na companhia de Abraão e Deus tinha falado para Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te indicar. E ele levou Ló. Ele levou Ló. Sabe aquela coisa de sentimento de família? Ó, você vai morar comigo, você vai comigo. Mas Deus mandou? É ordem de Deus? Não, então não leva. Vai dar problema. Levou. Levou. Levou Ló sem a permissão de Deus. E aí? Aí deu problema. Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não lhe traz desgosto. Se está tendo desgosto, porque não foi Deus quem... Não foi a bênção de Deus. Você tem que ver a Bíblia e entender para você não cair em contradição. Aí no versículo 7 ele diz aqui, ó, e houve contenda. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam nessa terra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui é para você entender que o mau testemunho deixa, sabe, deixa Deus triste. Havia ali os perizeus que habitavam e os cananeus naquela terra. Que é tipo assim, pô, pessoas endemoniadas, pagãs, que não tinha nada a ver com Deus, vendo duas pessoas de Deus brigando, tendo contenda. Abraão, para a coisa não ficar mais feia, Abraão falou, vou tirar esse camarada da minha companhia. Abraão amava ele. Foi tanto que depois teve guerra, né? E Abraão foi lá e intercedeu por ele. Mas aqui Abraão falou, não dá. Porque o que Deus tem para você, meu amigo e minha amiga, é para você. Cada um tem que escrever sua história com Deus. Jacó teve que sair da casa de Isaac. O Isaac teve que morar em Gerar. Cada um tem que ter sua história com Deus para que você venha glorificar Deus. Você está entendendo, sim ou não? Eu não digo marido e mulher, por exemplo, os dois estão juntos, é uma só carne. Eu não estou dizendo que você não pode ajudar alguém na sua família, não, você tem que ajudar. Um deve ajudar uns aos outros. Eu estou dizendo no sentido aqui, uma sociedade com pessoas que não estão na mesma fé. Não está na mesma fé. Você é dizimista, o sujeito critica o dízimo. Você adora a Deus, o sujeito adora o diabo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Vai você e Deus na fé, que Deus vai abençoar você e você vai arrebentar para a glória dele. Porque aonde que há injustiça, aonde que há iniquidade, aonde que há o ímpio, Deus não vai se manifestar jamais, a não ser que ele se converta. Porque a luz não combina com as trevas. Vocês me entendem, sim ou não? Aí no versículo, olha só, no versículo 8 diz assim, ó, e diz Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. Quer dizer, já era algo pessoal, entre mim e ti. Os pastores começaram a brigar e com certeza Ló deve ter reclamar para Abraão, Ló, seus pastores estão dando a água primeiro, melhor água, melhor pasto, melhor dizendo, e a água primeiro. E começou aquela contenda, sabe aquela briga de família, que acaba até atrapalhando? Então Abraão chamou ele e falou. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão não era de confusão, Abraão conhecia Deus, Abraão era convertido. Abraão tinha a presença de Deus. Abraão é considerado o nascido de Deus, o Ló, o carnal. Nunca vai dar certo um espiritual com um carnal. Vai estar sempre se arranhando, brigando. Por quê? Porque não combina. Aí ele diz no versículo 9, escuta aí, ó. Não está toda a terra diante de ti? Abraão perguntou para Ló. Pois aparta-te de mim. Abraão já estava nervoso. Tipo, aparta-te de mim. Sim, esse tom de voz, mas deve ter sido pior. Aparta-te de mim. Só faltou falar, ó, some daqui. E se escolheres a esquerda, irei à direita. Tipo assim, do teu lado não quero mais. E se à direita escolher, eu irei para a esquerda. Quer dizer, bem tanto faz, importante que Deus é comigo. Aí alguém me pergunta, profeta, então quer dizer que eu tenho que ficar brigando? Não, eu estou dizendo de sociedade com pessoas que não estão na mesma fé.
Alguém fala para você, vamos montar um negócio nós dois, eu entro com 50% e você entra com 50%. E depois a gente vai fazer o balanceamento e vão dividir o lucro. Mas você é dizimista, é ofertante, é fiel a Deus, você não pega o teu dinheiro para tomar cachaça, para fazer coisa errada, e o sujeito pinta e borda, então Deus não vai abençoar. Então vai você só na tua fé e não esteja sociedade com filhos de Belial. E olha que Ló não era perturbado não, Ló fazia parte da família de Abraão, Ló era convertido, mas Ló não era um Abraão. Só que estava tendo problemas, estava tendo contendas. Quando Abraão falou, eu irei para a esquerda, se você for para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, quer dizer assim, ó, não dá mais, meu amigo. Deus já tinha revelado pelo Abraão, o dia que se apartar de Ló, eu vou fazer tudo que eu quero fazer na tua vida, está tudo acumulado, guardado para você. Deus não mandou ele levar Ló. E levantou Ló os seus olhos, escuta isso aqui, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito quando se entra em Zoar, que era uma terra muito boa, terra fértil, bonita, tinha água, tinha plantações. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Quando Ló saiu da presença de Abraão, foi só desgraça, só destruição. É a mesma coisa daquela pessoa, é igual o filho pródigo, né? Mas eu não preciso de ninguém, eu vou viver minha vida, ninguém, sabe? Eu já sei o que fazer, já peguei os macetes. Não, você não pode sair da presença de Deus. Abraão representava Deus naquela situação ali. Era Deus nele. Senhor, a partir de agora ninguém vai brigar mais, vou falar com meus pastores, eu não vou me apartar do Senhor, não. Vou fazer igual o Eliseu falou com Elias. Aonde o Senhor foi, estou contigo. Estamos juntos. Quem tem visão não se aparta daquele que tem unção, daquele que tem comunhão com Deus. Hã? Verdade, viu, dançando? E a mulher de Ló era terrível. De repente Deus ter falado muita coisa, encher a cabeça. Não, se você tiver a nossa casa, são nós, são nosso gado, nossas coisas. Deve ter buzinado as orelhas do Ló até umas horas. Aí no versículo 13 ele diz aqui, ó. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde que Ló procurou morar. O sujeito sabia que aquele lugar é um lugar desgraçado, um lugar cheio de demônio, prostituição, coisas terríveis. E ele foi para ali. O Abraão já procurou mais aquela parte, sabe, do deserto, mais tranquila, onde ele armava suas tendas, falava com Deus. Porque ele sabia que em qualquer lugar Deus honrava ele. Quem é nascido de Deus, quem conhece a Deus, não tem medo de situações, não tem medo de crises. Não tem medo de nada, de troca de governo. Pode trocar o governo, pode trocar, sabe, trocar o sistema. Ninguém troca Deus, ninguém toca em Deus, ninguém muda o que Deus colocou a mão, meu amigo. Então Abraão tinha essa visão. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus está mandando eu falar. Se você continuar na fé, obedecendo, você vai arrebentar. Se depender de homens, se depender de sistema de bolsa de valores, da queda do dólar, do euro, do real, está entendendo isso ou não? Você não vai depender de homem, não. Você vai arrebentar. As suas coisas vão crescer, você vai prosperar, vai entrar bênção para você e você vai arrebentar, porque é Deus quem faz. No dia que as pessoas entenderem que é Deus quem faz, elas não ficam com medo, nem amedrontadas e nem tímidas. Eu vivo essa fé. Eu vivo essa fé. Você está entendendo isso ou não? É isso aí. Aí ele diz aqui, ó. Olha só. E diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. A Bíblia faz questão de já escrito. Olha como era da vontade de Deus o Ló ficar andando com Abraão, porque de repente a mulher não tinha aquela comunhão, Ló não tinha a mesma comunhão, e atrapalhava a comunhão de Abraão com Deus. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, e Ló foi para lá. E diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele,
levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar-te, e a tua descendência para sempre. Sabe o que eu entendi com isso? Olha para mim. Aquele que comigo não se ajuda, se espalha. Se não está te ajudando a ter comunhão com Deus, é melhor estar longe de você. Não se engana, não. Não é negócio de sentimento, de coração, não. Não está te ajudando a ter comunhão com Deus? Não coloca na tua companhia. Não deseja o mal. Ora por essa pessoa. Mas cada um no teu canto. Até no casal, até entre marido e mulher, os dois têm que estar no mesmo espírito, senão não dá certo. Não adianta ficar dentro da mesma casa, o reino está dividido. Um gosta das coisas de Deus, outro gosta das coisas do diabo. Ah, profeta, e se o casal não conhece a Deus e chegou na igreja? É outros 500. Chegou os dois, ou então chegou um primeiro, tem que lutar. Eu estou dizendo assim, aquela pessoa que ela conhece a verdade, conhece a palavra, mas enche os olhos de carne e cobiça, quer casar só por causa do corpo, só por causa da beleza, só por causa dos olhos azuis, ou verdes, amarelo, sei lá. E troca a bênção de Deus pelo lado físico. Esse espírito aqui, o sentido é esse aqui. Porque quando Ló olhou para as campinas, ele olhou o lado físico, Abraão olhou o lado espiritual. Quem olha o espiritual, olha para Deus. Não reclama, qualquer lugar tá bom. Pode ser lá na Amazônia, lá no meio da selva, lá no meio da caatinga do mato lá. Se você arma um barraco lá, se você tem Deus na tua vida, lá você vai ser feliz com o canto dos pássaros, você vai arrebentar lá. Daqui a pouco tá lá você, sabe, plantando e colhendo, criando, arrebentando. Agora você pode estar na melhor cidade, você pode estar na cidade maravilhosa. Se você não tiver Jesus, você está desgraçado, você está perdido. Eu falo para você que eu já morei no campo e moro na cidade, eu sei como funciona. Com Deus, qualquer lugar funciona. Você está entendendo isso não, pessoal? No versículo 16, e farei a tua descendência, ó Deus falando com Abraão ainda, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Claro que ninguém pode contar o pó da terra. Deus já falou, eu não vou ficar falando muita coisa, eu só vou fazer você pensar, raciocinar. Você pode contar o pó da terra? Não. Alguém pode? Não. Então vai ser assim. Acabou. Todo dia nasce filhos de Abraão. Todo dia o evangelho cresce. Todos os dias tem pessoas entregando a sua vida para Jesus. Filhos de Abraão, não foi isso que Jesus disse para Zaqueu na casa de Zaqueu? Com Zaqueu ele se levantou e disse, hoje Jesus dá metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Porque também este é filho de Abraão. Então está nascendo filho de Abraão o tempo todo. Aqueles que obedecem, aqueles que são humildes, aqueles que sacrificam, aqueles que fazem a sua parte no mundo espiritual, que são verdadeiros com Deus, são filhos de Abraão, que aceitam Jesus. Então ele mandou contar. Alguém pode contar o pó da terra? Também a tua descendência será contada. Tipo assim, não adianta não, Abraão. Ninguém vai conseguir contar o pó da terra, ninguém vai conseguir contar os seus filhos. Em cada canto do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, vai ter filho seu, por causa da fé e obediência. Depois que se apartou de Ló, porque enquanto estava com Ló, sabe aquela vida amarrada, Abraão era próximo, porque ele era fiel. Mas Deus não tinha falado como falou dessa vez. Então, olha para mim. Não vai pela emoção, não. Vai pela fé. Jesus, quando ele chegou lá no mar de Tiberíades, ele mandou os seus discípulos pescar. Jogar a rede à direita do barco. Quando ele voltou, tinha peixe, tinha brasas, tinha pão. E Jesus disse, chama ele de sentar e comer, jantar aí. Jesus, ele não deu só o peixe, ele ensinou a pescar. Primeiro vai lançar redes. Quando vocês voltarem vai ter comida, vocês têm que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. A vida é assim. Quer prosperar? Ninguém prospera dormindo até meio-dia. Ninguém prospera roubando a Deus, tocando dias nas ofertas. Ninguém prospera,
sabe, olhando para a vida dos outros, falando também, a minha está mal. Você só prospera quando você coloca Deus na frente e regaça as mangas e vai para cima, meu amigo. Vai para cima. Trabalha com aquilo que você sabe, com aquilo que você gosta. Aí se eu não gosto, fala para Deus, ó Deus, eu quero aquilo que eu sinta feliz na tua presença. Aquilo que é de Deus, você vai arrebentar. Você está entendendo isso ou não? Eu conheço pessoas que são lavradoras, trabalham no cada enxada. Tem casa, tem carro, tem bens, trabalha na roça e é feliz da vida. Se você olhar, a idade que tem não parece a idade que tem, porque trabalha com o que gosta e porque não é soberbo. E tem pessoas que têm tudo, sabe? Mas não tem nada por causa do coração. Então, o que faz a diferença não é o lugar. O que faz a diferença é o que você crê, é o que habita dentro de você. É da maneira que você olha para as coisas. Então você vê que Ló escolheu as campinas. Se deu mal. Foi parar dentro de uma caverna e acabou cometendo incesto com suas próprias filhas. As filhas embebedou, ficou grávida do próprio pai. Só desgraça. E vem a história de Abraão. Abraão casou Isaac, abençoado, e a coisa mudou, só alegria, meu amigo. E até ser levado ao paraíso. É isso aí. Eu vou finalizar e vamos orar, tá? Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalais de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Está aí, ó. O altar já estava dentro de Abraão. Quando o altar está dentro de uma pessoa, que ela chega a ter um lugarzinho secreto para adorar a Deus. É um Abraão. Eu prefiro seguir os desenhos de Abraão. Você não viu até agora nenhuma parte que Ló fez altar e tinha um lugar secreto para buscar Deus. Ló só era fazendeiro, só tinha gado, só tinha rebanho, mas não tinha a vida com Deus. Aí está a diferença. O que eu quero que você entenda nessa pregação? Deus vai dar tudo para você, para a glória de Deus, você tem que ter comunhão com Ele. Nós temos que ter comunhão com Ele. Quem entendeu a mensagem? Vocês entenderam, pessoal? Procura aí se você achar aí. Onde que o Ló armou as suas tendas e fez um altar para o Senhor e adorou. Não, você não vê. A mulher de Ló, você não vê. Você não vê. Então, eu meditando na palavra, eu lendo a Bíblia, eu vejo a diferença do que é nascido da carne e do que é nascido do Espírito. Ló era carnal. A natureza adâmica. O Abraão, a natureza cristã. Para quem foi pregado o primeiro evangelho? Foi para Abraão, quando ele levou o seu filho ao Monte Moriá para sacrificar. Lá no Monte Moriá, representava o Senhor Jesus, o Isaac. O que Deus fez mais tarde, ia fazer e fez mais tarde. Você está entendendo? Então, é só você olhar com os olhos espirituais. Às vezes tem pastor ou pregadores que entram na nossa cidade e cobiça a cidade. Olha que cidade bonita, tem McDonald's, tem restaurante, só vê isso. Primeira coisa que eu olho e falo, tem gente sofrendo aqui, ó. Claro que não vai impedir de eu ir no McDonald's, de eu ir no restaurante, de eu comer o que eu quero, não vai impedir. Mas a minha visão, Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, vai salvar esse povo aqui. Nos lugares que eu passei, eu olhei dessa maneira e Deus me honrou. Você pode ver na minha, vê lá na minha capa do meu Facebook, você vai ver multidão na praça, dentro das igrejas, Deus enviava. Não tem nada a ver comigo, esse é Deus. Então você tem que ter os olhos espirituais. Não cobiça nem o ouro, nem a prata, nem a formosura de nada. Coloque os teus olhos em Deus, fixe os teus olhos no Criador, o teu coração. Você vai arrebentar. O que você quiser, Ele vai te dar aquilo que é da vontade dEle. Faça tudo com amor para Deus, com entrega, com sinceridade, e você vai ver a diferença. Amém, pessoal? Graças a Deus. É isso aí. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, uma pergunta e resposta. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se apegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que murmura do seu próximo.
as escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Quem é que tem olhar altivo? Foi Ló, olhar altivo, né? Ele levantou os olhos. Pessoa orgulhosa, soberba, só pensa em si, egoísta. Entendeu? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Sabe quando aquela pessoa que ela finge uma coisa, não é sincera? É um mentiroso. Mas cedo ou mais tarde é arrancado pela raiz. Sabia? Aí Deus não tem pena, não é que Deus tem pena. Deus não tem pena, Deus não tem dó, Deus tem amor, tem fé e tem justiça. Deus ele age assim. Porque se Deus for trabalhar com pena, com dó, ele leva Lucifer para ser anjo de novo lá no céu. Então ele tem que ser justo. Se ele for agir com pena, com dó, ele pega Lucifer e todos os demônios, que ele pode fazer isso, ó, eu vou purificar todos vocês vão ser agora todo um anjo de novo. Não tem mais chance para isso. Eu não estou dizendo que você não tem chance, eu estou dizendo que eles são condenados porque sabiam da verdade. Foram lançados à terra com ira e cólera, queria ser maior do que Deus, quer dizer, blasfemou contra o Espírito Santo, não é? Não é você não, você tem chance. Eu tenho chance. A pessoa, por mais pecador que ela seja na face da terra, a não ser blasfemar contra o Espírito Santo, mas quem é que vai blasfemar contra o Espírito Santo? Entendeu? Deus conhece os corações e os pensamentos de cada um. Tem pessoas que blasfemam, tem pessoas que até hoje não se levantam. Está se defiando a cada dia, porque blasfemou contra o Espírito Santo e nem sabe. Mas falou que não sabe, mas não dá o braço a torcer. Você está entendendo? Lucifer foi lançado na terra, porque ele queria fazer o seu trono nas alturas, acima das estrelas. Ele falou, aqui não, meu chapa, aqui não. Foi eu que criei tudo, eu sou o Criador, eu sou sempre eterno, eu sou, ele diz, eu sou. O grande eu sou, quer dizer, antes de tudo ele já era. Então não adianta querer tomar o lugar de Deus, querer, sabe, se igualar a Deus. Não adianta, você tem que se humilhar, buscar, adorar e toda a glória para Ele. Vocês estão entendendo? Então você vê a diferença entre crentes e crentes, entre líderes e líderes. Né? A diferença está aí. Deus vê o que ninguém vê, a intenção do coração. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela nossa salvação, por saber que o nosso nome está escrito, arrolado no livro da vida. Eu oro em prol de todas as famílias, todas as pessoas, meu Pai, que eu tenho aqui na minha lista de oração. Aqui está o teu povo, abre portas, prospera, honra aqueles que te honram, meu Pai. Faça a diferença na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa pessoa que está orando comigo, que está em concordância, faça coisas extraordinárias na sua vida, coisas grandes, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Derrama da tua presença, do teu Espírito, da tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abra a mão aí, pessoal, deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo prosperidade, portas abertas. Eu profetizo abundância, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e diga graças a Deus. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ó. Sabe qual é o segredo mesmo? O segredo é nascer de novo. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar sua fé em prática. Porque Ele vai falando com você, vai te dando, sabe? Ele vai te dando as coordenadas, orientações, a direção de tudo. É isso aí. Não foi o que Tiago falou? O apóstolo Tiago? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e peça com fé, em nada duvidando. E tudo Ele dá liberalmente, Ele dá para toda sabedoria. Para que essa sabedoria, o profeta? Para você não pecar contra Deus, você não tocar na glória de Deus, não crescer melhor do que ninguém. O princípio da sabedoria é o temor a Deus.
se a pessoa tem mente a Deus. Não adianta você orar, orar, orar e depois você não vigia. A pessoa ela ora, mas acaba de orar, cai. Por quê? Porque não vigiou. Vigiar e orar. E o vigiar vem primeiro do que orar. Vigiai e orar. O que é o vigiar? O vigiar é você andar no temor. É isso aí. Vamos de louvor, pessoal? Ó, a campanha da Jornada Feliz começou ontem, tá forte, hein? O jejum e oração e a oferta de prata e de ouro, tá? Você que está nessa fé, Deus vai honrar você, tá? É até o dia 29, o jejum e oração até o dia 29 de abril. E a oferta até o dia 10, você vai cumprir o teu voto para você ser abençoado o mês inteiro, né? Você vai fazer a tua parte. Dízimo e oferta, tá bom? Vamos de louvor então.